Olá, amados irmãos do canal Católicos Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Muitos católicos estão rezando uma oração sem saber que ela pode trazer sérios riscos espirituais. E o pior, essa oração se espalhou tão rápido que talvez você mesmo já tenha rezado, sem perceber o perigo oculto nela. Hoje vamos revelar o alerta urgente que padres estão fazendo sobre essa oração enganosa e o que você precisa saber para não cair nessa armadilha espiritual. Fique comigo até o final e descubra a verdade. A primeira oração ensinada foi pelo próprio Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram como deveriam rezar, ele nos deixou o Pai Nosso, que se tornou a oração universal de todos os cristãos. Dentro da nossa Igreja Católica, ao longo dos séculos, santos e doutores, baseados nas Sagradas Escrituras, nos deixaram orações belíssimas, aprovadas pela Igreja, que nos aproximam de Deus e fortalecem nossa fé. Mas você sabia que antes de qualquer oração ser autorizada oficialmente pela Igreja, ela passa por um estudo rigoroso? Isso acontece para garantir que ela esteja em total conformidade com a doutrina e não afaste os fiéis da verdadeira fé. Infelizmente, nos dias de hoje, com o avanço das redes sociais, uma nova prática tem se tornado perigosa: a criação de orações pessoais por pregadores e leigos, que acabam se espalhando rapidamente, sem passar por nenhum critério de avaliação da Igreja. E aqui começa o problema. Padres e teólogos têm alertado sobre o perigo dessas orações não autorizadas. Muitas delas contêm erros doutrinários graves, palavras equivocadas e até mesmo ideias que, ao invés de nos aproximar de Deus, podem nos afastar dele. Mas a questão é: você saberia identificar uma oração falsa? A resposta é que a maioria dos fiéis não sabe, e esse é exatamente o motivo pelo qual esse alerta precisa ser dado agora. Talvez você tenha recebido mensagens no WhatsApp com supostas orações poderosas que prometem milagres instantâneos, desde que sejam rezadas um certo número de vezes ou compartilhadas com outras pessoas, ou ainda orações que utilizam palavras que parecem católicas, mas que escondem conceitos estranhos à fé da Igreja. Essas orações não passam pelo crivo da Igreja e muitas vezes contêm elementos supersticiosos ou heréticos, levando os fiéis a práticas erradas sem que percebam. Vejam agora o vídeo super importante que precisa chegar à maior parte das pessoas, do irmão Luiz Maria. Prestem bastante atenção. Serão afastados. E eu aproveito aqui também para denunciar uma falsa devoção de São Miguel Arcanjo. Está comum entre os jovens, principalmente no TikTok, uma oração que dizem que foi psicografada por São Miguel Arcanjo, cheia de superstições, tem nome de demônios sendo invocados nessa falsa oração, rezando 21 dias com São Miguel. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro São Miguel, não tem nada a ver com a fé católica, não tem nada a ver com a quaresma de São Miguel, devoção criada por São Francisco de Assis. Mas muitas pessoas estão entrando nessa furada, nesse grande perigo, né? E pessoas tendo pesadelos, jovens em especial, tendo experiências com o inimigo de Deus, pensando que é uma purificação espiritual. Cuidado, avise especialmente aos jovens que esses 21 dias com São Miguel, que tem sido divulgado com uma oração psicografada, não é católico. Se quiserem seguir outras religiões que não são de Cristo Jesus, usa o nome Cristo, mas usa de uma forma da nova era, invoca o falso Cristo da nova era, o anticristo. Então é uma oração completamente fora da fé católica. Vários sacerdotes já se manifestaram sobre esse problema, preocupados com a rapidez com que essas orações falsas estão se espalhando em grupos de WhatsApp e Facebook
e até mesmo dentro de grupos de oração nas paróquias. Essas preces são recitadas sem nenhuma verificação sobre sua origem ou autenticidade. Um dos padres que fez um alerta fortíssimo sobre esse perigo afirmou: não devemos rezar qualquer oração que encontramos na internet sem antes verificar se ela foi aprovada pela Igreja. Se uma oração contém erros doutrinários, mesmo que feita com boa intenção, ela não pode nos afastar da verdadeira fé em vez de nos aproximar de Deus. E ele está absolutamente certo. Devemos tomar muito cuidado com o que rezamos. Diante desse cenário, o que um católico fiel deve fazer para se proteger? Primeiro, sempre busque orações que tenham o selo de aprovação da Igreja. Se uma oração foi ensinada por um santo, está em um documento oficial da Igreja ou é encontrada em um livro litúrgico, então ela foi devidamente estudada e aprovada. Segundo, evite orações que prometem milagres rápidos, riquezas ou bênçãos materiais em troca de rezas repetitivas. Deus ouve nossas preces, mas Ele não é um gênio da lâmpada. Terceiro, se tiver dúvidas sobre uma oração, pergunte a um sacerdote ou pesquise nos documentos oficiais da Igreja. Não se deixe enganar por textos compartilhados na internet sem nenhuma fonte confiável. Agora que você recebeu esse alerta, compartilhe com os seus amigos e familiares. Muita gente está rezando essas orações sem saber o risco que correm. E precisamos espalhar esse aviso antes que mais pessoas sejam enganadas. E se você quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a caminhar corretamente na igreja, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Serão afastados. E eu aproveito aqui também para denunciar uma falsa devoção de São Miguel Arcanjo. Está comum entre os jovens, principalmente no TikTok, uma oração que dizem que foi psicografada por São Miguel Arcanjo, cheia de superstições, tem nome de demônios sendo invocados nessa falsa oração, rezando 21 dias com São Miguel. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro São Miguel, não tem nada a ver com a fé católica, não tem nada a ver com a quaresma de São Miguel, devoção criada por São Francisco de Assis. Mas muitas pessoas estão entrando nessa furada, nesse grande perigo, né? E pessoas tendo pesadelos, jovens em especial, tendo experiências com o inimigo de Deus, pensando que é uma purificação espiritual. Cuidado, avise especialmente aos jovens que esses 21 dias com São Miguel, que tem sido divulgado com uma oração psicografada, não é católico. Se quiserem seguir outras religiões que não são de Cristo Jesus, usa o nome Cristo, mas usa de uma forma da nova era, invoca o falso Cristo da nova era, o anticristo. Então é uma oração completamente fora da fé católica.